E aí, pessoal? Deixa eu ressalvar aqui desde o princípio que eu não tô criticando todos os comunistas, inclusive eu até aplaudo o tweet do PCO, que não caiu na narrativa hegemônica da esquerda, e o PCO, apesar de usar a foice e o martelo aí no logo do partido, está defendendo a liberdade de expressão, como sempre, e óbvio que deve ser sim aplaudido esse tipo de tweet. O Telegram foi vítima de um autoritarismo estatal lamentabilíssimo, mas o Estado vai falar que é pro bem do próprio povão, tá? Pô, vão ter que se preocupar com meia dúzia de gatos pingados lá no Telegram, entendeu? Então não pode nem usar mais o Telegram também, derruba tudo logo, todos têm que deixar de usar Telegram, porque, nossa, tem meia dúzia de gatos pingados já usando suástica, né? Pô, vão ter que se preocupar com isso, né? E não com a violência urbana que aumenta, né? Não é teoria da conspiração isso. Até no G1, por exemplo, algumas semanas, que a partir de janeiro, aqui no Rio, a violência aumentou, não é mesmo? O Comando Vermelho passou a se expandir, fica mais violento ainda, não é mesmo? E aí, teoria da conspiração? Não, só até no G1, tá? Globo aí, né? Verificadinha, né? Não é fake news, não, né? E aí, como é que fica, sabe? Coincidentemente, ó, não tô afirmando nada, não, tá, gente? Mas coincidentemente, né? A partir de janeiro, quando os vermelhos tomaram poder, né, do país, coincidentemente, o Comando Vermelho passou, né, a ficar mais violento, a crescer mais. Coincidência, né, gente? Não estou afirmando nada, óbvio, mas talvez também seja bom, né, haver uma filósofa também petista, né, que filiada ao PT, né? Por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor da ação? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô. Começa a pensar. Tem uma lógica no assalto, né? Até uma lógica, até a favor do assalto, né? Talvez seja um bom exemplo, a gente tem que confiar, né? Tem ministro da Justiça aí usando foice e martelo, Partido Comunista do Brasil, é ok, não é mesmo? Por mais que o comunismo, a bandeirinha do comunismo tenha sido usada em muitos massacres ao longo das décadas, né, do último século, não, ok, a gente tem que confiar mesmo. E o terrorismo, que a gente tem que se preocupar com o terrorismo nazista, né? Porque, nossa, tá chovendo nazista no Brasil, tem muito nazista mesmo, né? Comunista tem pouco, né? Comunista tem pouco mesmo. E por mais que a bandeirinha do comunismo tenha sido usada em muitos mais massacres, o Instituto da Economia, há alguns anos, mostrou uma diferença entre o bigodinho do Hitler e o bigodinho do Stalin. O mesmo Haddad, que recentemente disse na polêmica da taxação da Shein que não conhece a Shein e só a Amazon, porque ele compra todo dia um livro lá na Amazon, o mesmo Haddad disse há alguns anos o seguinte: há uma diferença entre o Hitler e o Stalin que precisa ser devidamente registrada. Ambos fuzilavam seus inimigos, mas o Stalin lia os livros antes de fuzilá-los. O regime nazista até havia a expressão terrorismo comunista. Sem dúvida, o nazismo não era muito favorável à liberdade de expressão, acabava mesmo até violentando pessoas inocentes, né? Aqui também no regime militar aconteceu algo similar, né? Regime militar em combate ao comunismo, chegou até mesmo censurar a música de Martim da Vila, gente, sabe? Samba de Martim da Vila, combate ao comunismo e tal. Havia terroristas comunistas, sim, mas também isso foi muito aumentado também, de uma forma assim vaga, pessoas também inocentes perderam seus direitos de comunicação. E hoje a gente está vendo, infelizmente, algo similar, né? As pessoas inocentes estão perdendo seu direito de comunicação por causa da ameaça nazista. Então, gente, vamos tomar cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Porque, por mais que haja até mesmo algum ponto, algum fundo de verdade, que realmente, nossa, é óbvio que nós temos que punir pessoas que fizeram massacres, já teve já chacina em escola aí. Realmente, isso tem que ser realmente combatido mesmo, tem que ser punido mesmo. Agora, pegar um evento, né, de meia dúzia de gatos pingados, né, e depois jogar tudo pra internet, falar que todo mundo tem que ser cerceado do seu direito de comunicação, aí não dá, gente. Aí, algo similar. E do outro lado, né, como o regime militar fazia, né, não, tá combatendo o terrorismo comunista. Aí nem pode mais ter samba de Martim da Vila, sabe? É censura prévia, né? Enfim, um monte de práticas horríveis, sabe? Então a gente não pode cair nessa. Assim também como o partido nazista também tinha algum fundo de verdade ao combater certos terroristas comunistas, mas eles também praticavam atos, né, autoritários contra pessoas que não eram terroristas comunistas. Mas, enfim, eles pegavam até
algum fundo de verdade, né? Aconteceu aqui um terrorismo comunista, né? Jogam para todo mundo isso não pode, gente. A gente tem que ser individualista. A gente tem que ver um indivíduo de carne e osso. Então foi um indivíduo que fez um ato terrorista, então ele que pague por isso, e não todo mundo. E esse coletivismo é muito doido, porque uma pessoa como eu, por exemplo, defendo a liberdade de expressão, defendo o princípio da não agressão, já fui chamado já de nazista por defender algo assim, sabe? Libertário. Poxa, mas não, libertário também é nazista. O próprio Monark mesmo, defendendo a liberdade de expressão, foi aí taxado, né, em grande proporção, né, porque é bem famoso, né, foi taxado de nazista também, sabe, por defender ao libertário, sabe. Então, é muito preocupante esse coletivismo, sabe, de ficar também taxando tudo, é nazismo, tudo nazismo. Assim também como havia regimes que taxavam tudo de comunismo e tal, e realmente existe também algo perigoso nisso, né, também há regimes que taxam tudo de nazismo. Isso é lamentável. A gente também tem que um contexto, assim, na mesma semana, até mostrei um trecho da fala do Lula, o Lula culpando videogame também por esses massacres aí nazistas, né? O Lula culpando o videogame, porque o videogame não ensina amor. O videogame só ensina a matar. Gente, é esse o nível, gente. Então, assim, daqui a pouco vai acontecer o quê? Daqui a pouco? É, acaba a comunicação, não tem Telegram, é proibir também videogame. O que é isso, sabe? Mas espero que, de fato, né, o Lula deixe de lado essas paranoias dele aí de culpar videogame, porque é uma coisa assim, assim, sem pé nem cabeça. Proibir o Telegram. Porque não é possível. Não é possível que uma pessoa realmente acredite que são os videogames que estão criando, né, esses atentados, nossa, ou o grupinho de Telegram, sabe? Ai, nossa, que liberdade perigosa, né? Não é possível isso. Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo. Então, até a próxima.